Meus amigos, como vocês vêm acompanhando por aqui, eu, Nimai, dentro da minha natureza de artista, venho aprendendo a grande lição do empreendedorismo. Como fazer com que essa arte possa chegar até as pessoas de forma cada vez mais profissional, de forma a me trazer um retorno cada vez mais satisfatório. Tudo isso é parte dos desafios que eu enfrento aqui no ateliê enquanto um artista profissional. E acontece que, especificamente, esse trabalho que eu realizo de cura através das pedras e dos metais preciosos e através da arte, levando em consideração que a arte pode ser uma ponte para elevar a nossa consciência, para despertar a nossa consciência, fazer a gente se lembrar daquilo que realmente importa e de quem nós realmente somos e de qual é a nossa relação com o Eterno, com o Pai Criador. Esse papel todo importante que a arte tem, é o que eu trabalho aqui. Então é um trabalho terapêutico, é um trabalho onde a saúde mental é uma pauta recorrente aqui. Muitas pessoas procuram o meu trabalho falando sobre as suas questões e pedindo a orientação de algum simbolismo que eu possa trazer para ajudar elas a despertar no cultivo dessa nova virtude que eles querem cultivar. Muitos trazem as indicações de seus astrólogos. São pessoas que já buscam o autoconhecimento e entendem a função que as pedras e os metais têm no equilíbrio do nosso campo eletromagnético. Então vem trazendo já essas demandas para que eu possa ser o canal, o facilitador, para materializar essa joia, essas peças e, consequentemente, trazer uma maior saúde mental, um maior equilíbrio, para que cada um que busca esse trabalho possa caminhar de forma mais tranquila, mais leve. Dentro desse aspecto da saúde mental, enquanto eu estudo os aspectos do empreendedorismo, para melhorar a estrutura de como eu ofereço esse trabalho a vocês, para ser capaz de incluir novas pessoas no processo, ensinar novas pessoas interessadas nesta arte, incluir uma estrutura cada vez mais organizada, sistematizada, para oferecer esse trabalho para mais pessoas, consequentemente, eu tenho me surpreendido muito com um aspecto que eu tenho observado que se tornou comum no meio empreendedor. Então, pensando nesse aspecto, eu criei um blog e eu escrevi um artigo sobre um tema específico que eu vou falar logo, que eu tenho observado o quanto tem sido prejudicial para todos nós, indiscutivelmente, todos nós, sem exceção. Não existe ninguém que eu conheça que não esteja passando por essa dificuldade, por esse desafio, que é o uso do celular. Então, basicamente, conforme eu vou avançando nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nas minhas vivências com o empreendedorismo, eu tenho percebido que, de fato, a neurociência é um tema que, desde a década de 90, as grandes corporações do mundo, as grandes marcas do mundo todo já dominavam. Isso não é algo recente. Só que, ao invés de utilizarem a neurociência para o autoconhecimento, por exemplo, hoje nós temos vários conteúdos interessantes que mostram o funcionamento do nosso cérebro, o porquê dessa síndrome de burnout que assola todo mundo praticamente, ansiedade, medo, insônia, depressão. Os nossos níveis de serotonina, de dopamina, estão todos desregulados enquanto sociedade. Então, quando se usa a neurociência para voltar ao equilíbrio, indicando a prática de atividades físicas, um sono adequado, uma alimentação adequada, a prática de atividades que vão te trazer uma satisfação a longo prazo, não a curto prazo, que não é aquele prazer imediato que dispara dopamina e gera a necessidade de mais dopamina e mais dopamina. Então, essa é a neurociência sendo usada para o bem. Mas o que acontece, meus amigos, é que esta maquininha que está na sua mão agora, por onde você está assistindo esse vídeo, esse software chamado Instagram, essa rede social, ela foi projetada por pessoas
que não necessariamente estavam preocupados com a tua saúde mental. Então, de fato, existe um discurso aberto, né? Assim, no ciclo dos grandes empresários que são donos das grandes marcas que você consome todos os dias, existe de fato um discurso aberto de como usar a neurociência para causar cada vez mais desespero, cada vez mais ansiedade, cada vez mais dor e com isso fazer com que as pessoas tenham que cobrir esse vazio de alguma forma. E a forma como eles te conduzem a cobrir esse vazio é comprando. Então, a neurociência tem sido utilizada desde a década de 90, desde lá quando você ligava a televisão com inocência, vendo aquelas propagandas da Coca-Cola, do cigarro. Tudo é feito de forma intencional para que gere mecanismos no seu cérebro e desperte em você a falta, a incompletude, a ansiedade, o desejo, para que você possa comprar e cada vez mais comprar sem refletir. Ou seja, nós há pouquíssimo tempo, é muito pouco tempo, a gente não se atenta a isso, mas há pouquíssimo tempo. Nossa, eu tava pensando aqui, né? Dizem nos livros de história que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500. Ou seja, fazem só 525 anos. É muito pouco tempo. Então, há pouquíssimo tempo nós tínhamos uma mentalidade escravocrata, né? Por parte de algumas pessoas da sociedade. Quem sabe até nós em outras vidas, né? Agora estamos aqui nos retificando, né? Tomando consciência de o quanto dói ser escravizado. Porque hoje a escravidão é mental. Se você parar para pensar com sinceridade, aquelas mesmas pessoas que corriam em busca do poder ilusório, hoje continuam tentando dominar as grandes massas através das redes sociais, através do teu celular. Isso é uma verdade, isso não é uma teoria da conspiração. O algoritmo funciona para isso. Nossos ancestrais, por exemplo, talvez o teu bisavô, a quantidade de rostos que você vê num dia pelo teu Instagram, em um dia, é a quantidade de pessoas que o teu bisavô ia ver na vida inteira. Então, assim, cada vez mais cresce essa comparação com os resultados do outro, cada vez mais cresce essa busca desenfreada por novidades, né? Mas esse sistema de rolagem vertical que você fica aí no teu celular foi feito pensando em te manter nesse frenesi de ansiedade, de falta, de escassez, sempre preso no futuro e dando o que há de mais valioso seu ali, que não é o teu dinheiro. Você pensa que usar a rede social é de graça, mas você está dando o que há de mais valioso, que é o seu tempo, né? E eu tenho observado que as pessoas mais sensatas que eu conheço, as mais equilibradas, pessoas até de mais idade, todos estão caindo nessa armadilha. Eu vejo que o padrão mental do funcionamento das pessoas já está ficando cada vez mais comum não conseguir ficar em silêncio ou não conseguir lidar com o tédio. Lembre-se, o tédio é muito importante. É a partir dele que surge a criatividade. Mas quando não se lida com o tédio, quando não se lida com o silêncio, cada vez mais a gente vai ficando com a mente sobrecarregada de informações, sentimento de cansaço, por mais que você não tenha feito nada o dia inteiro. Isso tudo são a quantidade de dados que estão sobrecarregando a sua tela mental, fazendo com que você esteja estagnado no seu processo. E muitas das vezes isso é muito sutil, porque pessoas que estão praticando o autoconhecimento, elas veem resultados nas vidas delas. Elas veem resultados na vida afetiva, na vida financeira, na relação que tem consigo próprio, mas ainda assim eu vejo que quando o ambiente fica quieto, fica calmo, todos pegam o teu celular e começam. Então é um padrão que já ficou comum. E aí isso gera aquele cansaço que não precisava ter. Nós podemos ter qualidade de vida, nós podemos ter uma vida com uma qualidade cada vez melhor. Então, assim, o uso consciente das redes sociais pode ser benéfico quando você está ali conscientemente buscando
um momento que você destinou para aquilo e não sendo impelido por um hábito que o seu cérebro já criou, que você faz sem pensar e está ali consumindo, sem saber o porquê, para tapar algum vazio que você está sentindo, ou alguma ansiedade, para anestesiar, aquela pequena dose de anestesia, né? Aquela pequena dose de anestesia. Para ver como é comum. Quando você tem um desafio para resolver, a primeira coisa que você faz é dar aquela pegada no celular, dar aquela dopaminazinha, anestesia, e depois vai fazer o que tem que fazer. Tudo bem, você não deixa de cumprir com as suas responsabilidades, mas será que essa é a vida que você quer, a plenitude que você quer? Ficar dependente desse tipo de bengala, cada vez mais ansioso, ansiosa? Então, pensando nessa situação que eu tenho visto que é global, eu escrevi um artigo para contribuir de alguma forma, tentar auxiliar. Se você sente que está passando por tudo isso que eu descrevi agora, vale a pena olhar o artigo. É gratuito, você pode ir lá no blog do Alquimia Preciosa e visualizar. Claro, a intenção desse blog é postar conteúdos relacionados às pedras, ao uso terapêutico das joias, curiosidades, dúvidas frequentes. Eu quero postar muito conteúdo lá relacionado ao universo específico das joias, que é com o que eu trabalho. Conto com vocês para prestigiarem. Em breve o site vai ficar disponível também, porque agora que o site já está pronto, tá? Essa notícia boa, se você assistiu até aqui. Mas agora vem todo um processo de criar a primeira coleção para deixar disponível no site. E o processo de criar uma coleção grande, como a que eu estou planejando, ele tem um prazo longo, de pelo menos 1 ano. Então o site já está pronto, mas ele só vai ficar disponível depois que a coleção estiver pronta, porque senão não adianta vocês entrarem no site e não terem com quem interagir, não ter nada de prático para oferecer para vocês ali. E essa coleção é algo que vai facilitar muito mais o processo de aquisição das joias astrológicas em específico. A primeira coleção é uma coleção astrológica, porque muitos de vocês nem sempre querem personalizar as peças, vocês realmente querem um aspecto energético, joias mais sutis, joias que sejam mais minimalistas para o uso do dia a dia, e ali vai ter já uma coleção que vai facilitar todo o processo de compra. Entrando por ali, você já faz a compra, esse pedido já chega para mim, eu já vou ter ali uma equipe me ajudando a produzir para enviar para vocês de forma mais dinâmica. Enquanto aqueles que quiserem fazer encomendas poderão entrar em contato. Pelo próprio site vai ter um formulário onde você vai preencher com as informações do que você gostaria, algumas dicas. Eu já conduzo vocês fazendo as perguntas intencionais e ali eu vou receber aquela proposta. Ou seja, vou estudar a proposta e depois de 10 dias entro em contato com um orçamento e um esboço daquela peça personalizada. Então, o trabalho personalizado vai continuar acontecendo, mas para aquelas pessoas que querem já um modelo feito por mim, pensado por mim, ali disponível para só escolher, clicar, comprar, receber a peça em casa, vai ter essa opção também. Então, o prazo para que essa coleção fique pronta é aproximadamente 1 ano. Mas antes de tudo, como eu tenho estudado como sistematizar esse processo de atendimento, passar tudo isso para uma equipe que possa me auxiliar, tem que ser bem mastigadinho, senão a equipe fica perdida. Então eu tenho estudado muito empreendedorismo e tenho visto o quão alarmante é essa situação. Então pode usar o celular, pode usar de forma consciente, usa como ferramenta, né? Mas não deixe que ele tire o seu equilíbrio desnecessariamente. Entra lá nesse artigo que eu criei, é o primeiro de todos, porque eu achei que a necessidade era maior nesse momento falar sobre isso, né? Já que eu trabalho com saúde mental, era mais necessário falar sobre isso do que sobre as próprias pedras em si. E o artigo veio muito fluido, eu escrevi de uma vez só, então vai valer muito a pena conferir e compartilhar com as pessoas ao seu redor. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu vou continuar daqui, criando a coleção, recebendo os pedidos pelo WhatsApp. Estou um pouco afastado do Instagram
realmente porque não estou conseguindo fazer todas as coisas ao mesmo tempo, mas todo resultado bacana que eu tiver com os estudos que eu estou fazendo, eu paro um tempinho e venho aqui compartilhar com vocês como eu estou fazendo, tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês possam ter uma vida cada vez mais plena e feliz.